Apresentação, tá bom? Deixa eu abrir aqui o slide. Vocês estão vendo o slide, gente? Sim, tá dando para ver. Qualquer problema, me avisem, tá bom? Tá? Ou Beleza. me avisem por aqui, ou me mandem mensagem, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre princípios de psicopatologia. Esse foi o convite que vocês da Liga de Psiquiatria e Saúde Mental, né? Me fizeram, eu me sinto muito honrado, queria agradecer muito a todo o grupo da Liga, para a gente é uma felicidade, uma alegria muito grande ter vocês interessados, envolvidos, viu? Então vamos falar de alguns dos princípios básicos da psicopatologia, tá? Qualquer dúvida vocês vão perguntando ou vocês me interrompam na hora ou deixem para perguntar no final, como vocês acharem melhor, tá bom? Tá legal? Entendido. Então vamos Tranquilo. lá. A gente começa falando da psicopatologia de alguns clássicos de livros que foram muito importantes assim na formação do pensamento psicopatológico, na formação da psicopatologia moderna. Um deles é desse autor chamado Karl Jaspers, foi um psiquiatra e um psicopatólogo alemão, né, que viveu do finalzinho do século XIX até os anos 60 do século XX, né? E esse livro, Psicopatologia Geral, é um grande clássico que dá as bases mesmo da psicopatologia e muito importante para toda a psiquiatria. E no Brasil, nós temos um grande autor também, que é o Nobre de Mello, né? Ele foi um psiquiatra, professor no Rio de Janeiro, depois em Niterói, e escreveu esse livro, Psiquiatria, cujo volume 1 é só sobre psicopatologia. É um livro belíssimo, livro que eu recomendo a todos. A gente vai encontrar esses livros mais nos sebos, porque eles estão esgotados nas livrarias, mas nos sebos, na estante virtual, vocês podem encontrar. São grandes textos, livros muito bons de psiquiatria, de psicopatologia, sobretudo de psicopatologia, né? Mas o que é a psicopatologia, então? Nós estamos falando dos princípios da psicopatologia. O que é a psicopatologia? Nós chamamos de psicopatologia o conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental. São todos aqueles sintomas, sinais, conhecimentos que, ao longo dos séculos, né, a medicina, a psiquiatria foi acumulando sobre como o adoecimento mental. São conhecimentos que visam ser sistemáticos, como todo conhecimento científico, sistemático, elucidativo, né, esclarecedor, desmistificante, sem mistificações, sem coisas que não possam ser claramente explicadas, né? A psicopatologia, como é uma ciência, ela não inclui critérios de valor, né? No sentido de dizer o que é bom, o que é mal, do ponto de vista ético, estético, né? Nem político. Ela é uma ciência descritiva, ela é uma ciência que não inclui. Óbvio que os valores são muito importantes na vida, mas a ciência ela deve se ater aos fenômenos, né? Aos fenômenos que são observados no mundo. O julgamento do significado ético, político, né? Até estético, é um julgamento importante que vem depois, mas a base de uma ciência tem que ser isenta de valor, de julgamentos de valor. Também a psicopatologia não aceita dogmas a priori, né? Ela não é uma religião, ela não é uma crença religiosa com dogmas que são inquestionáveis. Não, tudo é questionável na psicopatologia, né? Pelo seu caráter científico. Então, são conhecimentos sujeitos a revisões constantes, a críticas, a reformulações constantes, né? A psicopatologia ela lida com dois campos, com a teoria e com os fatos empíricos, os fatos da realidade empírica,
né? As duas coisas são importantes, os dois braços são importantes, né? A teoria ela é necessária, porque há necessidade de uma teoria do adoecimento mental, né? De teorias psicopatológicas. Teorias psicopatológicas são teorias que envolvem teorias sobre o humano. O que é um ser humano, afinal, do ponto de vista teórico? Como podemos conceber um ser humano? O que caracteriza o ser humano, né? Teorias, por exemplo, sobre o que é normalidade e o que é anormalidade psíquica, né? Teorias sobre o adoecimento, sobre a doença, a normalidade, que fenômenos humanos, psicológicos, comportamentais, afetivos estão dentro da esfera do normal e que fenômenos estão dentro da esfera da anormalidade psíquica, né? Há uma teoria também na psicopatologia sobre os sintomas psicopatológicos, ou seja, o que caracteriza uma alucinação, né? Como que nós definimos uma alucinação, né? Teoricamente, o que caracteriza teoricamente o delírio, né? A questão do delírio com a questão da verdade, né? O que é delirante, o que é verdadeiro, né? As teorias sobre o humor, sobre os sentimentos, sobre os afetos, as teorias sobre linguagem, um elemento também central aí da psicologia humana e da psicopatologia, né? E, enfim, teorias sobre o que é o transtorno mental. O que é, afinal, uma esquizofrenia? O que é, afinal, um transtorno bipolar? Né? Uma depressão, uma anorexia nervosa. Né? Nós temos teorias, conhecimentos teóricos, conceitos, né, básicos, pressupostos básicos. Entretanto, ao lado desse domínio teórico, ele está sempre dialogando com o chamado domínio empírico. O que é o domínio empírico? O domínio empírico é o domínio da clínica, é o domínio das pessoas reais que nós encontramos na vida com os transtornos mentais. Então, toda pessoa, toda prática clínica tem esse domínio, vamos dizer, empírico, prático. É o que você vê, é o que você encontra, né? Não é a teoria que está por trás. A teoria ela é necessária, ela é importante, até para você conseguir avaliar de uma maneira aprofundada, cuidadosa, aquilo que aparece no domínio empírico. Mas são dois domínios que dialogam constantemente. O domínio das teorias, que são concepções, conceitos, né? Estruturas conceituais, né? Edifícios conceituais, e o domínio empírico, que são os fenômenos observados no dia a dia, os fenômenos da clínica, as pessoas com seus sofrimentos, as suas histórias de vida, a sua singularidade, né? Há sempre um diálogo entre esses dois campos, né? O Karl Jaspers, como eu falei, o grande psicopatólogo alemão, ele tinha umas frases que eu gosto muito, né? Ele diz que o objeto da psicopatologia, né? Toda ciência tem um objeto. O objeto da psicopatologia, ele falava, o nosso tema é o ser humano, é o homem todo em sua enfermidade. Então, o objeto da psicopatologia é o ser humano em sua enfermidade. Mas cuidado, nunca se pode reduzir inteiramente o ser humano a conceitos psicopatológicos. Seria um reducionismo psicopatológico, um reducionismo cientificista. O ser humano ele é sempre mais do que um diagnóstico, do que os sintomas psicopatológicos que ele apresenta. Karl Jaspers dizia também, não se faz o balanço científico de um homem, de um ser humano. Você não faz um balanço no sentido de um julgamento científico completo. Você analisa cientificamente na totalidade um ser humano. Isso é impossível, porque um ser humano é sempre mais do que aquilo que a ciência pode abarcar. Toda pessoa, todo doente, seja doente físico ou mental, é ainda algo inesgotável e guarda o seu mistério. Todo ser humano tem um lado que é inesgotável e que está pleno de mistério, que nós nunca vamos ter uma compreensão total desse ser humano, né? Isso faz parte da própria realidade humana, tá? A psicopatologia ela necessita muito
né, da observação clínica. Ela é uma ciência descritiva, empírica, que tem uma base teórica, mas que se assenta sobre a observação. A observação é um dos elementos mais importantes da psicopatologia. Então, a observação em psicopatologia é uma observação que tem uma sequência. Ela começa a observar o comportamento geral do paciente, ela observa a consciência, a atenção, a orientação, a memória, a senso-percepção. Ela tem uma sequência, ela é metódica, ela segue um método. Ela deve observar os detalhes de cada paciente, de cada comportamento, de cada fala, mas também ela observa o todo. Ela observa as duas dimensões, a dimensão detalhada e a dimensão holística, o todo. Aquele todo tem um significado também, né? A observação, ela sempre deve incluir o contexto da observação e os seus diversos atores. O ser humano, ele não existe isolado no mundo. Todo ser humano, seja ele portador de um transtorno mental ou uma pessoa saudável, sem transtorno mental nenhum, vive imerso num contexto social, num contexto histórico, num contexto político, econômico, né? Num contexto de familiar, religioso, né? Todo. E não existe uma pessoa pendurada no ar aí sem contexto. Todo ser humano, ele é o seu contexto também, né? Ele vive no seu contexto e ele é o seu contexto. O seu contexto é fundamental para a compreensão do ser humano, tá? Observar não só o que as pessoas falam na psicopatologia, mas na psicopatologia nós observamos, sobretudo, como as pessoas falam. Às vezes, a maneira de falar, o jeito, a entonação, a expressão, né? Como a pessoa relata a sua história, faz a sua narrativa, ela às vezes é mais importante do que o próprio conteúdo daquilo que a pessoa fala, tá? As funções psíquicas e suas alterações também devemos fazer uma advertência, né? Aquilo que a gente estava comentando no slide anterior, né? É sempre a pessoa, o ser humano, na sua totalidade que adoece. Não é uma parte da pessoa que adoece, é sempre a pessoa na sua totalidade. Daí, também devemos lembrar que não existem funções psíquicas absolutamente isoladas. Não existe a memória separada do pensamento, separada das emoções, dos afetos, completamente separada da consciência, da atenção, da linguagem, né? Todas as funções psíquicas, elas são integradas de alguma forma. Elas não existem isoladamente. Nós as isolamos, às vezes, para fazer o exame do estado mental, o exame psíquico, para estudar o paciente. O cientista, ele fatia a realidade mais como um método, mas a realidade ela é sempre uma totalidade que nos surge, né? O todo psicopatológico de um paciente sempre redefine o sintoma específico que você está observando. Por exemplo, você tem um sintoma específico. Um paciente está relatando que está ouvindo vozes que dizem que vão matá-lo, que vão torturá-lo. É uma alucinação auditiva, é um sintoma específico. Esse sintoma específico, né, ou tem um delírio de perseguição, os vizinhos planejam envenená-lo, planejam raptá-lo, né? Tem uma máfia no bairro que vai pegar essa pessoa, fazer muitas maldades a ela. Esse sintoma, um delírio, uma alucinação, ele está dentro de um contexto de uma síndrome. É uma síndrome psicótica, é uma síndrome depressiva, é uma síndrome maníaca, né? Então, tem sempre uma relação. O sintoma está sempre relacionado dialeticamente com a síndrome, a qual ele está situado, o contexto maior. E a síndrome, muitas vezes, está relacionada a uma entidade nosológica, ou seja, a uma doença mental. Por exemplo, uma síndrome psicótica pode estar no contexto de uma esquizofrenia, que é um tipo de psicose, ou de um quadro de mania com sintomas psicóticos, que é um transtorno do humor, dos afetos, a mania, né? Uma euforia, uma alegria patológica, né?
que faz parte do transtorno bipolar, né? Aí, então, nós temos o sintoma, a síndrome e a doença específica, a entidade nosológica. Todos eles estão relacionados entre si, tá bem? Eu gosto de pensar que existem alterações na psicopatologia que são mais universais, existem em todos os povos, em todas as culturas e talvez em todas as épocas. E alterações que são culturalmente mais localizadas, mais influenciadas, mais específicas daquela cultura, daquela época, daquele grupo social. Então, por exemplo, nível mais universal, os sintomas neurológicos, eles são, de maneira geral, mais universais. O indivíduo tem uma lesão no hemisfério direito, tem uma paralisia do hemicorpo esquerdo. Esse é um fenômeno universal em qualquer grupo humano, sejam entre os indígenas Yanomamis, seja no Japão, seja na Rússia, seja no Canadá, seja no Brasil, em Minas Gerais, em São Paulo, na Bahia, isso é um fenômeno universal. Há muita pouca variação transcultural entre grupos culturais, entre momentos históricos. Um segundo nível é o nível mais neuropsicológico. Por exemplo, o indivíduo perde a fala por uma lesão na área da linguagem. É uma afasia, né? E isso tem um caráter consideravelmente universal, porque a estrutura da linguagem no cérebro humano ele é semelhante em praticamente toda a espécie humana, né? E tem pouca variação transcultural, mas já tem alguma variação transcultural, porque a linguagem nos chineses ele se estrutura de uma determinada maneira. A linguagem ela é tonal, ela varia segundo a frequência das sílabas mais agudas, mais graves, muda o sentido, né? A própria escrita chinesa é uma escrita icônica, né? São ícones, são figuras que representam palavras, não são sílabas, letras e sílabas como a nossa escrita. Então, já existe uma variação cultural aí. E um terceiro nível psicopatológico mais primário, né? Que já tem um componente universal, como o delírio, alucinação, mas tem um elemento cultural, biográfico, singular, presente essas duas dimensões de forma equilibrada. Há uma variação transcultural entre as alucinações, os delírios, as ideias obsessivas, as fobias, entre pacientes, vamos dizer, da Austrália, né, pacientes do Brasil, pacientes da África, de países africanos, né, mas também há aspectos universais. E, finalmente, o quarto nível, o nível psicopatológico secundário, mais culturalmente influenciável, onde há um predomínio do componente cultural, biográfico, por exemplo, as variações em estilos de personalidade, né, modos de reagir em algumas situações culturais, né, modos de sentir, de representar certos sentimentos, às vezes são muito específicos de alguns grupos culturais e algumas épocas, tá? Então, nós temos esses níveis, desde os níveis mais universais até os níveis mais variáveis, mais locais, né? Mais transculturais também, tá bom? Aqui para mostrar, por exemplo, a linguagem, eu falei da linguagem, né? Ela tem uma estrutura mais ou menos semelhante em todo ser humano. Então, aqui é um exame de PET scan, mostrando uma imagem do cérebro funcional, em atividade. Quando nós ouvimos palavras, a ativação da área de Wernicke, aquela área posterior do lobo temporal esquerdo, né? A área temporal posterior superior, quando se ouve palavras, quando se lê palavras, a área occipital é mais ativada, está relacionada com a visão, com a interpretação dos fenômenos visuais. Quando se falam palavras, a área de Broca é mais ativada e a área motora relacionada ao aparelho fonador, né? Quando se imagina palavras, também parte da área de Broca é ativada, né? Então, isso é bastante universal, né? Esse é um trabalho que mostra essa universalidade da linguagem em diferentes culturas e grupos de línguas, né? Das famílias linguísticas, desde as famílias indo-europeias, por exemplo, as línguas
itálicas, né, derivadas mais proximamente do latim, as línguas germânicas, né, as línguas eslavas, né, mais da Rússia, do leste europeu, né, tá certo? E da Ásia, né? As línguas indo-iranianas, da Índia, do Irã, tá certo? Vejam que a ativação ela é muito parecida mesmo com a grande variação, línguas afroasiáticas, línguas do sul da Índia, dravidianas, japonesas, coreanas, línguas asiáticas, tibetanas, né? E assim, até a língua basca, que é uma língua bastante atípica, mas que também tem um grau de ativação das regiões de Wernicke, de Broca, sobretudo no hemisfério esquerdo, bastante universal, tá bom? Esse autor, Carl Birbal, ele dividiu os sintomas de uma maneira muito interessante. Ele falava que todo sintoma tinha 3 dimensões: uma dimensão da patogênese, a dimensão da patoplastia e da psicoplastia. O que são essas dimensões? A patogênese é a forma básica do sintoma, um delírio, uma alucinação, uma ideia obsessiva. É como o processo de diferentes sintomas se formam e se estruturam, mas de uma maneira bem universal, né? A estrutura básica do sintoma. A patoplastia, por sua vez, já é a configuração do sintoma nos seus temas específicos. Qual é o tema do delírio? É o tema da polícia perseguindo, dos vizinhos envenenando, o tema do demônio, da macumba, né? Então, são temas que têm mais a ver com aquilo que preenche os sintomas e que são dependentes da história de vida singular daquele paciente, a personalidade daquele paciente individual, a sua inteligência, o seu meio familiar muito individual também, seu meio sociocultural, sua história de vida sociocultural, a patoplastia. E a psicoplastia é a expressão final dos sintomas, as reações do meio ao sintoma, que também modulam o próprio sintoma, sendo assim a resultante final, o significado último dos sintomas. Essa subdivisão foi formulada por esse autor alemão, Carl Birbal, também do final do século XIX e meados do século XX. Tá? Falando um pouquinho de um fenômeno que me interessa, que é um bom exemplo, é a questão do delírio e dos juízos normais. Como é que existe uma separação radical entre, por exemplo, juízos normais? Eu moro num bairro que é perigoso, então eu tenho medo da violência, tem muita violência policial, eu tenho medo da violência da polícia, eu tenho medo dos assaltantes, eu faço juízos normais, adequados, ou eu tenho um delírio de perseguição, né? Há muitos autores em psicopatologia que acham que há um abismo radical entre fenômenos psicopatológicos, como os delírios verdadeiros, as alucinações, e fenômenos normais. Há outros que não, que há uma transição mais gradual. Aqui eu fiz um levantamento de como são os delírios em diferentes culturas, para a gente pensar sobre isso, né? Por exemplo, a gente vê que os delírios de perseguição são os delírios mais frequentes em quase todas as culturas. No Brasil, um trabalho que nós fizemos na Unicamp, 74%, nos Estados Unidos, variando de 50% a 78%, valores médios de 80%, né? É o principal tipo de delírio. Depois vem delírio de grandeza, que também é frequente, mas não tanto, delírios religiosos, né? Delírios hipocondríacos, de culpa, de ciúmes, né? Delírios relacionados à sexualidade, à erotomania, tá? Aqui, em outros países, comparando também o Brasil com a Áustria, com vários estudos na Áustria, na Alemanha, na Inglaterra, mostrando que o delírio de perseguição é o delírio mais frequente, né? Depois, delírios de grandeza por causa dos quadros maníacos são frequentes, delírios religiosos também são frequentes, são menos frequentes, né? 25% no Brasil, 6% a 21% na Áustria, na Alemanha 21%. Eles são importantes, mas eles não são tão importantes quanto o delírio de perseguição, né? Tá certo?
aqui, já comparando com culturas mais distantes ainda, né, no Japão, na Coreia do Sul, na China, Formosa, né, no Paquistão, né, na África do Sul, nesse povo Xhosa, na África do Sul, veja, também um grande predomínio dos delírios de perseguição, mas também os delírios de grandeza, religiosos, são importantes, né? A gente vê o delírio de perseguição sempre é o mais predominante, depois vem os delírios de grandeza, que tem a ver com a frequência de quadros de mania, principalmente, delírios religiosos, que também são frequentes, delírios com doença, né, de culpa, de ciúmes e de temáticas sexuais, erotomania, tá? Por que os delírios têm os delírios, alucinações têm esses temas? Eles são importantes porque há temas existenciais básicos que fazem parte do universo da vida do ser humano, né? Por exemplo, há temas e interesses centrais para o ser humano. O ser humano ele precisa muito, ele está muito ligado a alguns temas que fazem parte da sua vida, é inescapável. Por exemplo, a questão da segurança, né? Quase todo ser humano está preocupado em sobreviver, em ter um mínimo de segurança na vida, em poder se alimentar, né? Alimentar sua família, poder se alimentar. Sexo é um tema muito importante também, né? São temas importantes. Também outros temas, o poder, ter poder econômico, ter prestígio, poder de alguma forma influenciar na sociedade, é uma preocupação muito grande, né? Relacionamentos interpessoais significativos, também é muito importante para as pessoas ter relacionamentos pessoais. E, na verdade, esses temas estão relacionados muito com o que as pessoas buscam e desejam. As pessoas, por conta da segurança, desejam não ser destruídos, sobreviver, né? Ter prazer, né? E realização amorosa na sua vida amorosa, ter segurança em relação à questão de poder, se sentir seguro, controle sobre si e sobre os outros, né? Nos relacionamentos interpessoais, algum grau de controle sobre a situação, ser reconhecido e ser querido pelas pessoas. E esses temas da perseguição, temas religiosos, têm a ver dos delírios, têm a ver com esses temas mais importantes para o ser humano, tá certo? Né? Também temores, além dos temas, os temores que são mais importantes para nós. Nós temos temores muito básicos, né? Temores que se expressam nos conteúdos dos nossos sintomas. Por exemplo, temores centrais do ser humano, a morte. A morte é um temor muito fundamental. Todos nós, de uma forma ou de outra, sabemos que um dia vamos morrer. A morte nós somos seres mortais, seres marcados pela finitude, pela mortalidade. Então, esse é um temor importante. Ter uma doença grave, sofrer dor física ou dor moral, sofrer miséria. Uma grande parte da humanidade vive com esse fantasma de realmente passar miséria. Perder o sentido existencial da vida também é um temor muito importante. Perda da identidade, do sentido do self, né? E como lidamos com esses temores, né? Nós lidamos com recursos sociais, culturais, humanos, coletivos, né? A religião, o mundo místico ajuda muitas pessoas a lidar com esse temor da morte, a continuidade através das novas gerações, os filhos, a família, né? Lidar com o risco de uma doença grave, de uma dor física. Então, as vias sobrenaturais, a esperança em soluções sobrenaturais, na medicina, na psicologia, né? A questão do sentido existencial e perda da identidade, a importância que nós damos, então, para as relações interpessoais significativas, o envolvimento com amigos, o envolvimento com familiares, com pessoas significativas para a gente, o envolvimento com a nossa cultura, né? A arte, a cultura, né? Os símbolos culturais são muito importantes para lidar com esses temores muito básicos que formam sintomas. Nós vamos analisar os sintomas psicopatológicos, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas, normalmente, na psicopatologia, na saúde mental, nós temos uma sequência de funções psíquicas que são estudadas, que são analisadas, observadas na entrevista do paciente. Então, nós
vamos observar a consciência, o nível de consciência, se o paciente está desperto, se ele está orientado no tempo, no espaço, quanto a si mesmo, como ele está a sua atenção, se ele consegue se concentrar nas coisas, ou a atenção é muito dispersa, a memória, se ele tem capacidade de memorizar, ou tem um prejuízo da memória, é importante como nas demências, né? O pensamento, se ele é lógico, se ele flui de uma maneira adequada, a linguagem, como a pessoa se expressa, as palavras que usam, a riqueza do vocabulário, da sua narrativa, o grau de inteligência da pessoa, também a gente está atento para identificar uma pessoa que tem uma inteligência normal, tem um rebaixamento, a afetividade, como é a afetividade, os sentimentos predominantes, as emoções predominantes, depressivo, alegre, irritado, a vontade, a capacidade de controlar os seus impulsos, né, de ter a sua vida volitiva de vontade preservada, a maneira como uma pessoa se movimenta, a psicomotricidade, a senso-percepção, então se tem alucinações, se tem alterações da percepção, como ilusões, alucinações, como avalia a realidade, né? Se tem sintomas psicóticos, como delírios, né? Delírio de perseguição, delírios religiosos, delírios místico-religiosos, de grandeza, como a pessoa em relação ao seu self, né? A sua identidade, o seu próprio self, e se ela tem insight em relação aos seus sintomas, se ela tem crítica em relação, por exemplo, aos seus sintomas, à sua doença. Então, a gente avalia as funções psíquicas sempre de uma maneira metódica, como eu falei no começo da exposição, da aula, sistemática, metódica, descritiva, cuidadosa, para, a partir daí, a gente juntando as peças e ter uma ideia da totalidade, para entender quem é esse paciente, o que está acontecendo com ele, o seu sofrimento. Tá? Existem nas alterações psicopatológicas aquelas que são mais permanentes, aquelas que são mais momentâneas. Então, a gente pode dividir as alterações psicopatológicas em psicopatológicas de fundo e alterações psicopatológicas emergentes, que surgem no momento, né, e chamam a atenção. E aquilo que está no fundo, como se fosse um palco. Essa é uma metáfora que eu uso, que é uma metáfora assim de uma cena de um palco de um teatro, né? No nível mais básico desse palco é aquele transfundo, é aquele palco mais permanente em que você tem a pessoa, a estrutura da pessoa que é constante, que é permanente, né? O modo dessa pessoa ser, a sua personalidade que é constante através da vida, a sua inteligência que é muito estável ao longo da vida, o seu estilo de inteligência, né? Temos também um transfundo, um palco que é basal também, mas que não é tão permanente, que é mais momentâneo, mais transitório, como o nível de consciência, se o indivíduo está desperto, mais sonolento, né, com rebaixamento da consciência, o estado de humor, se está mais irritado, mais alegre, mais triste, né? E o terceiro nível, que é o nível emergente, momentâneo, aquele sintoma específico que aflora, como uma alucinação auditiva, um delírio de perseguição, uma ideia obsessiva, uma fobia, tá certo? Então, esses níveis são muito importantes para a gente organizar a compreensão da psicopatologia, tá? Aqui expresso de uma maneira visual esse transfundo, esse palco estável e permanente, onde nós temos o diagnóstico da pessoa, quem é essa pessoa que está na nossa frente, independente dos seus sintomas, né? O todo biográfico dessa pessoa, qual é a personalidade dessa pessoa, a sua inteligência, qual é o nível da inteligência, o estilo da inteligência. Depois, um transfundo mais momentâneo, imutável, é como está o nível de consciência, se está desperto, acordado, vigio, se está com a consciência rebaixada, obnubilado, né? Consciência turva, né? Por causa de um trauma craniano, de uma infecção cerebral, de uma intoxicação, e o estado de humor, se está mais alegre, irritado, mais triste, depressivo, né? E aí o sintoma emergente, né? Que pode ser uma alucinação, um delírio, pode ser uma ideia obsessiva, como eu falei, pode ser uma fobia,
tá? Aqui, exemplificando isso, né? O transfundo permanente, quem é a pessoa, essa pessoa única e singular, que está diante do profissional, qual é a sua personalidade, os traços de personalidade mais marcantes, borderline, histriônica, paranoide, o nível de funcionamento da personalidade, do self, a inteligência da pessoa, são os transfundos estáveis e permanentes. Depois, os transfundos mutáveis e momentâneos, o nível de consciência e o estado de humor. Então, se existe rebaixamento da consciência, se o humor está mais depressivo, ansioso, irritado, eufórico, e os sintomas emergentes, que pode ser qualquer sintoma, como um delírio, uma alucinação, uma ecolalia, aquela repetição da última palavra que o interlocutor nos diz, uma ideia obsessiva, um pensamento muito desorganizado, uma compulsão, uma fobia, uma crise de pânico, uma ideia suicida, uma ideia de menos-valia. Aqui os sintomas mais emergentes. Isso nos ajuda muito a organizar a compreensão do todo do exame psíquico. Tá certo, gente? Era isso basicamente que eu queria passar para vocês como uma introdução à psicopatologia e agora me coloco à disposição para perguntas, para que vocês questionem, discutam, tá bem? Vamos lá. Que maravilha! Muito obrigado, professor, por essa aula. Foi um privilégio poder ter aprendido um pouco mais sobre esse tema com o senhor. Agora, Obrigado, pessoal, Armando. Muito se obrigado. vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui no chat, ou então no grupo do WhatsApp, ou então fiquem à vontade para ligar o seu microfone, ou então o vídeo aqui. E daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio do livro. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Vou assinar o livro, sim, viu, gente? Tá? Estou lá no hospital todos os dias de manhã na enfermaria, na quinta-feira de manhã, no começo da manhã, no ambulatório de crianças, sexta de manhã no ambulatório de crianças pequenas, depois eu vou para a enfermaria e estou terça-tarde no ambulatório, estou sempre lá no hospital, tá? Estou lá à disposição para assinar o livro aí para vocês, com o maior prazer, viu? Com maior felicidade. O Caio tem uma dúvida. Pode falar, Caio. Por favor, Caio, fale. Oi, professor, boa noite. Eu Boa tenho noite, duas Caio, querido. dúvidas. A Pode primeira falar. dúvida é a seguinte: o senhor mostrou em momento da aula, né, uma tabela comparando as temáticas de delírio ao longo dos países. Eu queria perguntar, e o senhor falou que essa pesquisa, os dados do Brasil são referentes à enfermaria daqui do HC. Queria Isso. perguntar se o senhor lembra de que ano é essa pesquisa de vocês, e eu também queria saber sobre esse limite normal e patológico. Se hoje tem alguma classificação diagnóstica no DSM ou no CIG dessas versões atuais que o senhor discorda, assim, acha que não é adequado, que é um tipo de patologização. Olha, essa pesquisa é lá por volta do ano 2000, viu? 1998, 2000, 2002, que nós fizemos na Unicamp, tá? Sobre os tipos de delírio que os pacientes apresentavam. Né? Publicamos, se eu não me engano, no Jornal Brasileiro de Psiquiatria ou na Revista Brasileira de Psiquiatria. Depois eu posso tentar separar esse artigo para mandar para vocês. Sobre a separação entre normal e patológico, é um debate antiquíssimo e muito importante. Na verdade, é um debate que continua atual, sobretudo por essa visão muito psiquiatrizante da sociedade, né? A gente vê as pessoas fazerem diagnósticos psiquiátricos com muita facilidade, né? Sem rigor, né? Psiquiatrizando muitas vezes dificuldades da vida, problemas de relacionamento entre amigos, relacionamentos conjugais, relacionamentos trabalhistas, né? Então, esse é um grande problema, um problema de uma hiperpsiquiatrização da vida, sim. Continua muito válido. Muito boa pergunta, Caio. Williams também levantou a mão, quer perguntar? Vamos lá, Williams.
Sim, boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pela aula também. A minha pergunta é parecida com a do Caio. Acho que esse é um tema bem curioso da aula, né? Bem interessante, assim. Sim. Eu queria saber se a gente tem algum, vamos dizer, né, um construto não necessariamente diagnóstico, mas se a gente tem algum tipo de classificação psiquiátrica ou, né, de nosologia, delimitação psicopatológica que não tenha surgido de sociedades ocidentais, ou pelo menos que fujam da chave de criação da Europa e dos Estados Unidos. E também, se você podia comentar um pouco mais, tipo, sobre como seriam, né, essas diferenças culturais de outros países, porque a gente passou bem rapidinho pela tabela, e a tabela era bem específica no sentido de conteúdo do delírio, e Isso. se tivesse um pouquinho mais que você pudesse comentar, e também sobre se existem outros construtos que não tenham partido de Europa e Estados Sim. Unidos, para não dizer sociedade ocidental. Excelente pergunta, Williams. Muito boa, muito boa pergunta. Sim, a resposta é positiva. Existem muitas classificações que não vieram das sociedades ocidentais, né? Existem classificações, por exemplo, na medicina indiana, sobre os transtornos mentais, na medicina chinesa, você tem concepções, em várias medicinas árabes, né? Você tem concepções de doença mental. Na medicina antiga, que é ocidental, mas é de uma época muito diferente, você tem toda uma classificação de psicopatologia, a medicina hipocrática, por exemplo, na Grécia, né? Havia toda. E classificações, às vezes, bem diferentes, né? Que não valorizavam tanto, às vezes valorizavam mais aspectos comportamentais que aspectos afetivos, aspectos mais corporais, vivências mais corporais do que vivências psíquicas. Então, tem uma grande variabilidade e quase toda a cultura acaba tendo alguma forma de classificação de transtornos mentais, de comportamentos mentais anômalos. Isso é bastante generalizado, sabe? É muito comum que haja algum tipo de taxonomia, vamos dizer assim, né? Em sociedades indígenas, né? Há muitos tipos de taxonomias, talvez não com o mesmo número, né, das taxonomias ocidentais, do DSM, da CID, né, número talvez um pouco menor, mas vários quadros descritos. Isso o domínio é um dos domínios da chamada psiquiatria transcultural, psicopatologia e psiquiatria transcultural, que tem uma vasta bibliografia, um campo riquíssimo e muito interessante. Então, excelente a sua pergunta. Legal, só para fechar, e esses desvios de comportamento, então são incluídos também em problemas médicos, assim, essas Veja, outras. é um pouco diferente, nem sempre em problemas médicos, muitas vezes em problemas espirituais, por exemplo, né? É muito frequente que o que nós chamamos de transtornos mentais, em muitas culturas, sejam mais atribuídos a fenômenos não médicos, no sentido da medicina ocidental, mais físico, mais biológico, biofísico, mas mais no sentido espiritual, por exemplo, ou no sentido moral também, no sentido de desvio moral, ou no sentido de desvio espiritual. Isso é bastante comum também. Então, tá bom, obrigado, professor. Que é isso. Prazer, prazer. Maravilha. Então, agora é a hora do sorteio. Eu vou pedir para o Chay estar compartilhando a tela dele, para vocês acompanharem aqui o sorteio. Até eu estou animado. Vamos lá, vamos ver. Infelizmente, não posso participar do sorteio, mas